again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 26 de agosto a 30 de agosto de 2024. Lembrando, pessoal, que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 26 de agosto. Constança diz a Regina que trouxe uma nova voluntária no Centro Esperança. Regina fica feliz por ser Renata. Depois, ela abraça a Dona Carla e ela diz que Renata é bonita. Honório chega de surpresa na casa de Ágata e ela o trata mal. Honório pergunta o que está acontecendo e por que ela está o tratando mal. Josefina chega ao apartamento de Jerônimo e esse diz que se surpreendeu com a ligação dela e se assustou quando disse que não queria que falasse nada para Renata. Josefina fala que se importa com Renata, pois é sua filha e por isso está ali. E pergunta a Jerônimo que tipo de relação que ele tem com Renata e quais são as suas intenções. Josefina conta para Jerônimo que Renata saiu de casa numa situação não muito boa, depois do que ela fez com Matias, e fala que Gonçalo vai deserdar ela. Jerônimo fala que o dinheiro não o interessa. Josefina diz que Roberta contou que ele está com problemas financeiros e pergunta se ele já contou para Renata. E se não, ele pode ter uma surpresa desagradável. Josefina pergunta para Jerônimo por que começou uma relação com Roberta e depois de conquistá-la começou um jogo duplo com Renata. Honório pressiona Ágata para saber por que ela está o tratando desse jeito. Honório pergunta quem é o pai de Adriana. Ela diz que sabe que vai morrer logo e que Adriana acha que ela não sabe. Ágata diz para Honório que ele é o pai de Adriana. Jerônimo explica para Josefina como conheceu Roberta e Renata e diz que só soube que Renata era namorada de Matias na festa. Josefina diz que Renata sempre foi namoradeira e pergunta por que ele veio e decidiu ficar no país. Jerônimo conta que se apaixonou por Renata e diz que veio para o país para pedir a mão da namorada de seu irmão, mas isso não aconteceu porque ele morreu. Josefina diz que não sabia e fala que sente muito e que Roberta e nem Renata falou nada. Josefina vai embora aliviada, pois Rafael não conseguiu falar com Jerônimo, mas pensa por que Jerônimo estava tão próximo de Renata e Roberta. Padre Severino encontra Carlos caído na rua todo machucado. Lázaro chega, o reconhece e o ajuda. Constança diz a Renata que vão jantar só as duas como mãe e filha, pois Honório está na casa de Ágata. Constança conta a Renata que roubaram a filha de Regina quando ela era um bebê e diz que tem mais ou menos a idade de Renata e que Regina ainda continua procurando ela. Renata conta que se sentiu muito bem quando a conheceu e que queria que sua mãe a abraçasse como Regina a abraçou. Dr. Álvaro socorre Carlos e diz que ele vai ficar bem e que tem apenas algumas costelas quebradas. Padre Severino pergunta o que aconteceu, se o roubaram alguma coisa. Carlos diz que não e que os homens só disseram que ele ia prender quem é que dá as ordens por ali. Honório fala porque Ágata não lhe disse nada. E ela conta que ia dizer, bem no dia que ele falou que ia sair de sua vida, e que era melhor que eles ficassem amigos. Ágata não quer que Honório conte para Adriana, que é o seu pai, e pede que a proteja. Renata pergunta a Jerônimo como foi o assunto de negócio. Ele diz que não foi um assunto de negócio, e que ele se encontrou com Josefina, e ela pediu que não falasse nada para ela. Renata se assusta. Jerônimo diz que se enganou com Josefina, pois ela estava preocupada com ela e queria saber quais eram as intenções dele com Renata. Renata se emociona quando Jerônimo diz que, mesmo do jeito dela, Josefina ama. Carlos conta para Jerônimo o que aconteceu. Roberta pergunta para Josefina o que descobriu e ela diz que nada. Roberta acha que
que Rafael e Jerônimo estavam brincando com as duas, e conta que no dia que ia fugir com Rafael, ele também tinha marcado de se encontrar com Renata, e não apareceu. Roberta conta que os dois são iguais, e a chamava de bonita. Josefina pergunta se Rafael não a chamava pelo nome. Roberta diz que não, e que sempre a chamava de bonita. Augusto e Jerônimo se encontram. Augusto vai dar a mão para Jerônimo e ele ignora. Jerônimo diz que não viajou e já está sabendo da surra que ele mandou dar em Carlos. Augusto fala que não sabe do que ele está falando e que estava na capital desde ontem. Jerônimo fala que não precisa estar lá para dar instruções e que por causa disso não vai vender a bonita para ele nem hoje e nem nunca. Carlos diz a Matilde que Jerônimo ligou e disse que não vai mais vender a fazenda para o seu Augusto Gato. Matilde esquece que ele está machucado e o abraça. Augusto diz que a fazenda vai ser dele de qualquer jeito e pede que Álvaro vá à cidade e peça para o tabelião alterar a multa do contrato. Dona Carla fala para Regina da semelhança de Renata com o retrato de sua filha. Josefina descobre que Gonçalo continua vendo Regina e que se encontraram em um restaurante. Chega a multa pela quebra de contrato e Carlos diz que a multa é um roubo. César vai fazer aula com Constança. Josefina e Gonçalo se encontram e ele pede o divórcio. Josefina diz que vai dar o divórcio e pede que ele não minta para ela e mostra as fotos. Gonçalo fala que vai deixar a casa para ela e vai lhe dar uma pensão generosa. Josefina diz que não quer, pois se casou por amor. Selena liga para César e o convida para sair. Gonçalo liga para Renata e diz que precisa falar com ela, e eles combinam de se encontrarem na casa de Constança. Ele diz que Augusto o procurou e deixou o telefone, pois precisa falar com ela. Honório conta para Matias que ele é o pai de Adriana e pede que não conte a ninguém. Carlos diz para Jerônimo sobre a multa abusiva de Augusto. Jerônimo fala que está indo para a fazenda imediatamente. Josefina mostra para Roberta as fotos de Gonçalo e Regina e diz que ele pediu o divórcio. Aníbal, o pai de Diego, chega para falar com os Monterrúbios. E Gonçalo diz que não vai processar Diego, mas quer que ele limpe o nome de Renata. Renata se encontra com Augusto e diz que saiu da empresa por se apaixonar pelo melhor amigo de seu irmão. Augusto não gosta, e Renata diz que essa pessoa ela ama como nunca amou ninguém. Josefina suborna um médico para dizer que ela está morrendo. Terça-feira, dia 27 de agosto. Jerônimo chega na fazenda e vê que Carlos está muito machucado. Jerônimo quer dar queixa na polícia e Carlos não quer, e diz que Augusto manda em tudo e o povo tem medo dele, e fala que quem não está com Augusto está contra ele. Antônio fala para Regina que não precisa mais dos serviços do investigador, pois agora eles têm um amigo dele da polícia investigando, o delegado Cantum, que está na frente do caso. Dona Carla chega com uma encomenda para Regina e diz que um taxista que entregou. Regina abre a caixa e vê o vestidinho e os sapatinhos que sua filha usava quando ela sumiu, e em seguida Regina desmaia. Gonçalo diz para Renata que vai se divorciar de Josefina. Regina acorda e fala que essa era a roupa que sua filha usava quando a levaram. Antônio pergunta para Regina se ela tem certeza, e Regina diz que sim. Dona Carla fala que tem certeza, pois foi ela que comprou a roupa, e diz que quem roubou a sua neta está próximo delas. Regina chora e diz que isso significa que sua filha está viva. Álvaro diz para Augusto que amanhã bem cedo ele tem que estar no cartório, pois a fazenda será dele, pois ninguém em sã consciência pagaria essa multa absurda.
Augusto pensa: o que adianta ele ter a fazenda agora se ele não vai ter a Renata? Mais tarde, Augusto vai à casa de Aurora e a beija. Renata pergunta para Gonçalo se ele vai se separar de Josefina por culpa dela, pois muitas vezes viu eles brigando por Josefina tratar mal Renata. Gonçalo conta que a relação entre ele e Josefina estava muito desgastada e chegou o momento de aceitar isso, e fala que o amor não existe mais. O colega de trabalho de Adriana a vê saindo com Honório, felizes, indo comer uma pizza, e já imagina coisas. César se encontra com Selena para jantar. Josefina avisa que Matias está estacionando o carro e pede para Roberta aproveitar o momento. Roberta finge que está triste porque seus pais vão se divorciar e Matias tenta consolá-la. Aurora pergunta para Augusto se ele veio para se casar com ela. Augusto diz que veio para ver ela e saber como ela está, e a convida para ir morar na fazenda para ver o que acontece. Álvaro bebe e convida Karina para beber e comemorar, porque eles vão morar na fazenda, e conta que Augusto foi mais inteligente e ganhou o negócio. Karina fala que depois que Rafael morreu, Álvaro se tornou o braço direito de Augusto, e que não é mais o dono de suas decisões, e que não dá um passo sem falar com Augusto. Álvaro fica irritado e diz que enquanto não faltar nada para Karina, ela de boca fechada fica mais bonita. Renata conversa com Jerônimo por mensagem e ela conta que seus pais vão se divorciar. Mais tarde, por telefone, Josefina fala para Renata que ela é a culpada pelo distanciamento entre ela e Gonçalo. Josefina chora e conta que Gonçalo a deixou por causa de outra mulher. Constança liga para Honório e ele já está jantando com Adriana e Ágata e não ouve. César conta para Adriana que quer abrir um restaurante. Renata chega para tomar café com Josefina e Roberta pergunta o que ela está fazendo ali, pois não mora mais naquela casa. Renata nem liga e vai para o quarto de Josefina. Ela entra no quarto e chama pela mãe, e percebe que há algo de errado, pois Josefina não acorda. Inspetor Cantu vai à casa de Regina e diz que a filha dela tem direito a uma herança quando completar 25 anos, e que para receber a herança, a filha precisa estar viva. Renata chama Roberta e pede ajuda, pois Josefina está inconsciente. Carla está em frente do cartório e vê os homens que bateram nele, e pergunta para Lázaro quem são eles. Lázaro fala que são funcionários de Augusto. O médico conta para Gonçalo que faz alguns dias que Josefina o procurou, porque estava com forte dor na cabeça. Josefina acorda e o médico diz que precisa examinar ela. Todos saem e eles comemoram, pois o plano deu certo. Augusto chega no cartório e pergunta para Álvaro sobre Jerônimo. Álvaro diz que Jerônimo está chegando. Augusto pergunta se ele mesmo é que vem ou é o escravinho do Carlos. Álvaro conta que Jerônimo vem pessoalmente no cartório. Gonçalo chama o doutor em seu escritório para conversar a sós. O doutor pede uns exames para ter certeza sobre o diagnóstico e diz para Gonçalo que, pelos sintomas, Josefina pode ter um tumor cerebral. Renata fala para Josefina que vai tirar o dia para ficar com ela. Josefina não quer e Renata diz que vai cancelar todos os seus compromissos. Nisso, ela liga para Regina e diz que não vai poder ir ao Centro Esperança hoje, pois sua mãe passou mal. Josefina, irritada, não gosta. Josefina pergunta se ela está trabalhando neste lugar. Renata diz que não e que é um trabalho voluntário. Josefina conta que Regina é amante de Gonçalo e por isso ele está se separando dela. Josefina mostra as fotos para Renata e diz que se Renata não quer que ela morra de desgosto, não vai ver Regina nunca mais. Isidro e Andrezinho raspam a cabeça.
Jerônimo chega ao cartório e todos vão para a sala de reunião. Josefina combina com o médico para fazer os exames, que vai comprovar o seu estado terminal. Renata procura Regina e mostra as fotos dela com Gonçalo e pergunta o que significa isso e desde quando ela é amante de seu pai. O advogado pergunta se ambas as partes estiverem de acordo, podem assinar o contrato. Jerônimo rasga o contrato e diz que ele não existe mais. Augusto fica nervoso e pergunta o que ele está fazendo. Jerônimo fala que prefere pagar a multa absurda do que entregar as terras do seu irmão para um bandido como ele. Regina diz que entre ela e Gonçalo não existe nada. Regina se encontra com Inês e Constança e conta o que aconteceu e que precisa falar com Josefina para esclarecer as coisas. Constança fala que Josefina é orgulhosa e não vai querer falar com ela, e que é melhor ela ir falar com Gonçalo para conversar com Josefina e esclarecer as coisas. Dona Carla chega e pergunta o que Regina tem que esclarecer com Gonçalo. Branca Campos chega na empresa Monterrúbio para ocupar a vaga que era de Renata na empresa. Antônio chega no Centro Esperança e pergunta por Regina. Dona Carla fala que Regina não está e que foi se encontrar com Gonçalo para falar sobre a doação do centro. Antônio diz: claro, Regina foi se encontrar com Gonçalo para resolver assunto do centro fora do centro. Branca apresenta um currículo perfeito para Honório, que fica impressionado. Carlos quer ficar na fazenda A Bonita para administrá-la e fala para Jerônimo ir morar lá com Renata. Quarta-feira, dia 28 de agosto. Renata chega para ir com Josefina ao médico, pois já haviam combinado, mas Josefina já foi com Roberta. Josefina está no médico, fingindo que está fazendo os exames, e faz o pagamento pelo servicinho sujo do médico. O doutor fala que vai convencer Gonçalo de que ela está doente. Roberta e Selena estão no clube conversando sobre César e Josefina. Diego chega irritado e pergunta para Roberta o que é que ela quer que ele diga para Gonçalo e o que é que ela tem para oferecer para ele. O colega de trabalho de Adriana pergunta para ela quem é que a interessa, Honório ou Matias. Augusto manda Ezequiel falar para Alzira lhe passar tudo o que acontece na fazenda Bonita. Renata pergunta para Jerônimo como é Regina como pessoa, porque Josefina acha que Gonçalo quer se divorciar por causa dela. Regina se encontra com Gonçalo em um restaurante e ela diz que sabe que Gonçalo vai se divorciar e que Josefina acha que é por causa dela. Regina pergunta para Gonçalo de qual maneira eles podem esclarecer as coisas, pois entre eles só existe amizade. Gonçalo fala que realmente ele vai se divorciar de Josefina e ela não tem nada a ver, pois não é a responsável pelo seu divórcio, e diz que não pode enganar Regina e nem mentir para si mesmo, e fala que está apaixonado por ela. Roberta chega e Renata pergunta por que elas não a esperaram, pois tinham combinado de irem ao médico juntas. Roberta fala que elas não precisam mais dela e que essa casa não é mais dela. Roberta diz que Renata não é bem-vinda na casa e que no mesmo dia Josefina desmontou o quarto dela. Renata fala que já que ela a odeia, que devolva o seu pingente. Roberta diz que o pingente é dela e que não vai devolver. Renata pega o pingente e dá um tapa na cara de Roberta. Gonçalo pergunta para Regina se ela está apaixonada por Antônio. Regina fala que estando comprometida e aceitando o anel já diz tudo. E diz que é melhor que eles não se vejam mais. Mais tarde, no Centro Esperança, Regina conta o que Gonçalo disse, que está apaixonado por ela, e fala que ela também sente algo por ele. Josefina pergunta para Renata se ela resolveu a situação com Regina. Renata fala que sim, e que Regina disse que não é responsável pelo divórcio dela, e que quer vir aqui falar com ela para esclarecer as coisas.
Josefina, nervosa, diz que nem por cima de seu cadáver quer vê-la. Jerônimo fala que vai deixar o passado e tudo que lhe machuca e que não deixa ser feliz e que vai esquecer a vingança. Alzira conta para Augusto que Jerônimo organizou uma festa para os funcionários e que foi muito legal e que tratou todos bem, e fala que Jerônimo é muito gente boa, igual ao seu irmão. Renata recebe um presente de Jerônimo e é um vestido lindo e ele quer que ela use à noite. Regina conta para Antônio que foi se encontrar com Gonçalo porque Josefina acha que ela é a causa da separação deles. Antônio diz que então ele não é o único que vê o interesse de Gonçalo por ela. Jerônimo vai ao túmulo de Rafael e diz que graças ao amor que ele sente pela Renata, ele a perdoou. Inês se emociona ao ver Isidro e Andrezinho e diz que quer rapar o cabelo também. Andrezinho diz que não e pede para ela colocar um boné igual ao deles. Diego vai à casa dos Monterrubio e diz que mentiu, pois acusou Roberta e isso era mentira. E conta que o único responsável por aquelas fotos daquela noite foi ele. Jerônimo faz um jantar romântico para Renata, que fica muito feliz com a surpresa. Jerônimo jura para Renata que vai amar ela por toda a sua vida. Gonçalo acredita em Diego e pede desculpas para Roberta. No outro dia, Gonçalo conta que Diego foi à sua casa e disse que mentiu e que Roberta não teve nada a ver com as fotos de Renata. Adriana vai com Matias ver o apartamento que ele vai morar com Gonçalo e ela diz que vai ajudar ele com a decoração. Renata pergunta para Gonçalo se ele gosta de Regina. Ele não responde e ela diz que aconteceu o mesmo com ela e que o entende. Regina e Antônio vão apoiar Inês e Isidro neste momento tão difícil com Andrezinho. Karina chega em casa e Álvaro está bebendo, ao invés de estar no consultório. Eles discutem e Álvaro fala que a fazenda é dele e tudo que tem nela. Karina pergunta o que é que tem na fazenda que lhe interessa tanto. Josefina vai ao apartamento de Jerônimo sem avisar e diz que mandou investigar a vida dele e descobriu que ele é irmão de Rafael Gutierrez e pergunta se é verdade. Jerônimo diz que sim. Josefina diz que Renata tinha um romance com Rafael e que brincou e queria só se divertir com ele. Diego cobra Roberta do cargo na empresa Monterrubio e fala que tem provas contra ela e mostra uma gravação deles. Josefina conta para Jerônimo que Renata não queria se casar com Rafael, porque ela dizia que Rafa era pouca coisa para ela. E fala que não quer ser cúmplice de Renata e por isso não quer que ele conte a ela o que acabou de saber. E pede para Jerônimo terminar com ela para sempre, agora que ele já sabe a verdade. Gonçalo pede para o advogado esperar um pouco para o processo de divórcio. Antônio pede Regina em casamento no hospital e ela resiste, mas depois acaba aceitando. Agatha passa mal novamente e diz para Adriana que quer morrer em casa segurando a mão dela. Renata vai ao apartamento de Jerônimo e ele não quer vê-la. Ele sofre pensando em tudo que Josefina disse para ele. Quinta-feira, dia 29 de agosto. Alzira encontra o Dr. Álvaro e ela fala que já está sabendo que ele não vai vir morar na fazenda. Álvaro conta que não liga para a fazenda, e sim o que tem dentro dela. Alzira pergunta se ela pode saber o que é. Álvaro diz que é ela e a beija. Aurora vê a criação de Augusto e fala que está muito bonita e pergunta quem é ela. Augusto diz que se inspirou em Aurora. Karina conversa com o padre e conta que Álvaro está furioso porque não vai morar mais na fazenda e que voltou a beber. Renata vai visitar Adriana e encontra Matias. Ela diz que já conseguiu um trabalho. Renata fala para Matias que gosta muito dele. Matias diz que ainda ama.
Adriana sofre por causa de sua mãe Ágata e conta que ela já sabe que vai morrer e que a cada dia que passa ela sofre mais por causa da doença. O advogado da empresa Monterrubio, Dr. Soto, conta para Josefina que Gonçalo suspendeu o processo de divórcio porque ela está doente. Adriana pergunta para Renata se está tudo bem entre ela e Jerônimo. Renata fala que não sabe, porque ligou para ele a manhã toda e ele não atendeu. Foi no apartamento dele, como tinham combinado, e ele não estava. Jerônimo manda mensagem para Renata e diz que quer vê-la. Adriana fala para ela ir e que vai ficar bem. Aurora e Augusto passeiam de cavalo. Aurora sobe em uma árvore e vê um coração. Ela diz que é a árvore do amor e grava as iniciais dela e de Augusto. Ela mostra para Augusto um coração com o nome de Rafael e Roberta. Renata chega na casa de Constança e Jerônimo está lá, a esperando. Ela pergunta o que aconteceu, que ficou muito preocupada. Jerônimo fala que tomou a decisão mais difícil de sua vida. Jerônimo pede Renata em casamento. Renata se assusta e pergunta se não é muito cedo, pois começaram a namorar há pouco tempo. Jerônimo pergunta se isso é impedimento para ela. Renata diz que não, e que para uma pessoa pensar em se casar, ela tem que amar a pessoa o suficiente. Renata pergunta se Jerônimo realmente quer se casar com ela, a amar e a respeitar pelo resto de sua vida. Renata pergunta onde eles vão morar e do que eles vão viver, e que sabe que ele tem muitos negócios. Jerônimo conta que ele tinha muitos negócios pelo mundo e que acabou de receber uma carta de seu representante no exterior que diz que ele está quebrado. Jerônimo fala que a ama e que não sabe se ela vai querer se casar com ele agora que conhece a sua real situação. Renata diz que dinheiro não é obstáculo para ela e fala que enquanto ele for um homem trabalhador e honesto, ela não se importa de ter que começar do zero com ele. Jerônimo pergunta se eles tivessem que morar em uma fazenda, ela iria com ele. Matilde pergunta para Carlos por que ele disse para Lázaro não falar sobre a bonita na frente de Jerônimo. Carlos pede que ela esqueça tudo, pois não vai mais haver vingança. Renata diz que iria morar com Jerônimo em qualquer lugar, até no fim do mundo. Jerônimo pergunta se ela tem certeza e fala se ela quer confessar algo para ele. Renata fala que aceita se casar com ele quando ele quiser, pois não tem nenhum segredo e iria até o fim do mundo com ele. Josefina pega uma foto de Renata quando era criança e fala que é hora de enlouquecer Regina e que quer bem longe de Renata e de Gonçalo. Antônio conta para Dona Carla que vai formar uma família e que Regina aceitou se casar com ele. Roberta conta a Josefina que Diego está a chantageando e que ele tem uma gravação deles conversando e planejando tudo no dia das fotos. Josefina diz que a única solução é ela começar a trabalhar na empresa Monterrubio. Roberta fala que não entende nada da empresa e que não quer trabalhar nem lá e nem em lugar nenhum. Jerônimo avisa Carlos que não vai mais vender a fazenda. Renata conta para Adriana que Jerônimo a pediu em casamento e que vão morar em uma fazenda, porque ele está com problema financeiro. Carlos conta a Lázaro e Matilde que Jerônimo não vai mais vender a fazenda e que vai vir morar nela com a esposa. Alzira ouve toda a conversa. Roberta fala para Gonçalo que quer trabalhar na empresa Monterrubio. Gonçalo se assusta e pede para que ela, antes de começar a trabalhar, faça um curso de capacitação. Jerônimo fica sabendo que Regina vai se casar e diz que ele também vai se casar com Renata. Regina pergunta se ele já disse toda a verdade para Renata. Sexta-feira, 30 de agosto. Renata conta à família Monterrubio que Jerônimo a pediu em casamento. Josefina se assusta e pergunta se Jerônimo ficou louco, como ele pôde pensar em pedir ela em casamento.
Roberta pergunta se ela aceitou. Renata diz que sim e que vai se casar no final do mês. Antônio pergunta como está a investigação e conta que vai se casar e que gostaria de dar de presente para Regina o paradeiro de sua filha. Matias pergunta por que tanta pressa para se casar. Josefina pergunta se Renata está grávida. Renata diz que não e que vai se casar com Jerônimo por amor e que eles vão morar em uma fazenda. Alzira conta tudo o que ouviu para Augusto. Augusto fala que desde quando Jerônimo é um homem do campo e decidiu ir morar numa fazenda. Ezequiel diz que Jerônimo vai se casar e vai ver que a esposa quer morar na fazenda. Alzira conta que o casamento será antes da colheita. Renata fala que eles vão morar em uma fazenda e que era de seu irmão que morreu há pouco tempo. Augusto fala para Alzira continuar de olho e dar mais detalhes e pergunta se está claro. Alzira diz que sim, apesar dela não gostar de fazer fofoca. Ezequiel pede para Alzira não o deixar ficar mal com o patrão e ai dela se o trair. Josefina fala que o casamento dela é um erro e vai durar o mesmo tempo que o namoro dela com Matias. Jerônimo fala para Regina que decidiu deixar o passado para trás. Regina diz que falar é fácil, o duro é esquecer, e isso pode afetar a relação deles. Jerônimo pede para ela ficar tranquila e que Renata não quis se casar com Rafael porque a situação financeira dele não era digna dela, mas que quando ele pediu Renata em casamento, ela aceitou sem nenhuma condição e diz que é isso que importa para ele. Regina fala que assim ela fica mais tranquila. Gonçalo pergunta para Matias se ele está bem. Matias diz que não e fala que queria dizer que não ama mais Renata e que Jerônimo é um miserável e que não a merece, mas infelizmente isso não é verdade. Matias conta que Jerônimo é um homem de bom sentimento, uma pessoa boa apesar de tudo o que aconteceu. E fala que Jerônimo sempre quis se casar, formar uma família e ter filhos. Roberta chora e fala para Josefina que Renata disse que Rafael morreu. Josefina diz que Jerônimo deve ter outro irmão. Roberta conta que no relatório Jerônimo só tinha Rafael de irmão e fala que Rafael morreu e que Renata vai se casar e morar na fazenda que Rafael comprou para ela. Josefina pede para ela se acalmar, pois está grávida. Roberta surta e diz que não liga, e pergunta se ela não ouviu que Rafael está morto, e que por isso ele a deixou plantada esperando naquele dia. Josefina diz que não, e que Rafael não apareceu porque descobriu que não iria receber o dinheiro do Gonçalo. E pergunta se ela já esqueceu da carta. Roberta fala que amanhã de manhã, bem cedo, vai à fazenda descobrir o que aconteceu. Josefina diz que ela não vai, porque Gonçalo e Matias não podem descobrir o que houve entre ela e Rafael. Gonçalo pensa que queria ter a coragem de Renata porque enfrentou todos por seu amor. No outro dia, Gonçalo diz para Renata que quando for organizar seu casamento, não quer que ela economize em nada e quer que o casamento dela seja digno de uma princesa. Gonçalo fala que quer ver ela com o vestido mais lindo do mundo, pois não consegue evitar, mas ela é sua filha preferida. Renata fala que o ama muito. Josefina se encontra com Jerônimo e pergunta o que foi que aconteceu, pois ele fez exatamente o contrário do que ela pediu. Jerônimo fala que o amor venceu e vai deixar o passado para trás, e a chamou ali para dizer que Renata nunca vai saber da conversa entre eles. Josefina pergunta para Jerônimo se ele não tem dignidade. Josefina pede que ele afaste Renata de todos o que a ama, e que só assim poderão ser felizes, e diz para eles nunca mais voltarem. Roberta pergunta para Josefina o que foi que ela descobriu sobre a morte de Rafael. Josefina fala que sente muito, mas Rafael morreu em um acidente. Roberta diz que vai falar com Jerônimo para dizer o tipo de homem que ele era.
Josefina conta que ela não pode dizer nada, pois Jerônimo já sabe que Rafael teve uma relação com uma das irmãs Monterrúbio e que se chamava Bonita. Jerônimo vai a uma joalheria e pede um anel simples. E vê os brincos que Augusto desenhou para Renata e os acha bonito. A vendedora conta que a pessoa desenhou para presentear uma mulher especial, mas que não veio buscar os brincos e eles não estão à venda. A vendedora pergunta se Jerônimo quer que avise caso os brincos estejam à venda. Jerônimo diz que não, pois a mulher do anel não merece os brincos. Augusto fica sabendo que Renata Monterrúbio vai se casar e não vai morar na cidade. Josefina conta para Roberta que Jerônimo sabia sobre a Bonita e queria falar para Gonçalo e Matias, e por isso teve que falar que a Bonita era a Renata. Matias vai falar com Jerônimo e diz que se ele não fizer Renata feliz, ele vai se ver com ele, e fala que geralmente o que começa mal acaba mal. Jerônimo fala que o casamento não tem garantias e que por isso depende de uma série de fatores. Matias diz que ele vai se casar com uma mulher estupenda, cheia de valores, e espera que ele valorize o amor dela e tudo que ela está fazendo por ele. Jerônimo diz que está muito claro o tipo de mulher que Renata é. Matias fala que espera que ele a respeite e a ame como ela merece. Jerônimo pede para Matias não se preocupar, pois vai dar exatamente o que ela merece. Matias pergunta se ele a ama mesmo. Jerônimo diz que ama ela muito mais do que ele gostaria.